Paz do Senhor, igreja. É um prazer enorme estar falando com vocês. Que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está na carta à igreja de Roma. Paulo escreve essa carta e Paulo ele tem a preocupação de despertar essa igreja a viver uma fé. Uma fé que nós somos inseridos dentro dela através da morte e ressurreição de Cristo e a partir do momento que nós o aceitamos como nosso Salvador. E eu quero me deter no capítulo 4, do versículo 16 ao 22, 23, que Paulo escreve à igreja de Roma, trazendo um cenário interessante e apresentando o ícone da fé na Bíblia, que é Abraão. E Paulo ele traz essa representatividade de intimidade, de confiança, de relacionamento para que a fé da igreja de Roma viesse ser levantada, viesse aumentar. Então, como Paulo apresenta essa fé de Abraão? Trazendo o relato da experiência de Abraão quando ele recebe a promessa de Deus, onde Deus fala para ele que ele seria pai. Essa promessa acontece quando Abraão tinha mais ou menos, em média, seus 75 anos. E ele recebe essa promessa. Porém, mesmo ele de idade certamente avançada, a sua mulher tinha um obstáculo que era muito maior. Ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. Mas ele recebe essa promessa e ele acredita. Porém, os tempos vão passando, os anos vão chegando. E mesmo Abraão, diante dessa promessa, ele se vê que o seu corpo está envelhecendo e a sua mulher não recebe a cura. Mais ou menos meado dos seus 86 anos, tanto Sara quanto Abraão tenta criar um método, criar uma artimanha, uma condição para que eles viessem viver essa promessa. Sara vai, pega a sua serva Agar e dá a Abraão a se deitar com ela, naquele tempo era lícito, para que ele viesse coabitar, para que ele viesse ter relação sexual com ela e ela viesse dar o filho possivelmente da promessa. O que acaba acontecendo? Abraão se deita com Agar, ele gera um filho chamado Ismael. Mas olha só, quando essa criança nasce, começa a ter um problema entre Sara e Agar. Por quê? A presença da criança e da serva de Sara começa a incomodar. E Agar começa a se soltar um pouco mais dentro daquela casa. Resumo de tudo isso, há um conflito. Sara põe Agar para fora, obriga Abraão a colocar Agar para fora. E é gerado um conflito até os dias de hoje. Ismael, os descendentes de Ismael são os árabes que até os dias de hoje há contenda em Israel, diverge de opiniões. Há conflito tanto entre os árabes e o povo de Israel por conta de uma atitude, de um método. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa lição: se Deus ele te fez uma promessa, meu irmão, ele é fiel e justo para cumprir. Eu sei que existe um momento que a nossa fé ela venha titubear, que a nossa fé ela venha tropeçar. Nós vemos em alguns momentos, olhando para as evidências da nossa vida, nós achamos que aquilo que Deus prometeu vai ser impossível de cumprir. Que foi o caso de Abraão. Olhou para o seu corpo, 86 anos. Sara, uma mulher estéril. Ele começa, de repente, a questionar, será que de fato vai acontecer? E impulsionado pela sua mulher, ele acaba aceitando a proposta. Uma proposta que gera conflitos familiares, que gera conflitos no meio da sua casa, entre ele, a sua funcionária, a sua mulher, e um conflito que é estabelecido até os dias de hoje. Mas mesmo assim, Abraão perseverou. E a Bíblia diz que quando Abraão chega em meados dos seus 100 anos, Deus ele concede a ele a vitória de ser pai. Sara engravida e dá a ele Isaac, o filho da promessa. Mas olha só que interessante, eu quero te dar alguns pontos muito importantes para que você medite nisso. Primeiro ponto, no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 16 até o 22, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo, olha, Abraão acreditou contra a esperança. Isso é fantástico, meu irmão, porque no momento que nós estamos sendo desafiados, no momento que nós estamos sendo desestimulados, no momento que nós estamos sendo lançados diante de uma circunstância para retroceder, cruzar os nossos braços, desistir, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona. A palavra do Senhor nos mostra a olhar para aqueles que viveram experiências sobrenaturais de confiança, de acreditar no impossível, no improvável, e nós temos condições
de viver essa experiência. Eu quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, para que você viva o milagre. Deus, ele faz aquilo que é improvável para a tua vida. Ele é fiel. Se ele te prometeu, meu irmão, que a tua casa, ou minha irmã, que o teu marido vai se converter, que a tua casa será salva, confia nele, acredita nele, é ele que vai te dar vitória. Aquilo que é improvável, Deus se manifesta. Aquilo que é impossível, Deus opera. Aquilo que aos nossos olhos é inacreditável, Deus, ele faz. Abraão olhou para a sua condição física, envelhecido. Ele olhou para Sara, uma mulher estéril, mas ele acreditou no improvável e Deus fez milagre. Eu quero te desafiar a você acreditar no improvável, a você confiar no teu Deus e receber essa vitória. 3 lições que eu aprendo com esse texto de Romanos capítulo 4, do versículo 16 até o 22. Primeira lição. Olha só que coisa mais linda. Abraão, versículo 18, esperando contra a esperança, acreditou para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim a sua descendência, sem enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e na idade avançada de Sara. Ele acreditou. Ele confiou. E olha só, o que é mais interessante, eu quero te desafiar a não permitir que a circunstância, que aquilo que você está enxergando, sabe, o problema conjugal que você está vivendo com o teu marido. Ah, pastor Alex, mas olha só, ele tá bebendo, ele tá fumando, ele tá nas drogas, ele tá arrebentado. O problema é com a sua mulher, que não quer mais viver essa vida conjugal. Ela quer me largar, ela quer me abandonar. Se as circunstâncias, elas são negativas, são circunstâncias de derrota, eu quero te desafiar a não permitir o inimigo enfraquecer a tua fé, destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Como Abraão, ele simplesmente fortaleceu a fé dele. No versículo de número 20 diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que Abraão fez? Ele se fortaleceu no Senhor, para que a sua fé não enfraquecesse, para que ele não desanimasse, para que ele não retrocedesse. Ele começou a glorificar a Deus. E existem 3 circunstâncias muito importantes para que a sua fé não enfraqueça. Primeiro, desconstrua na sua mente toda a crença de derrota. Pastor, mas o meu pai, o meu pastor, minha mãe, meu amigo disse que eu seria um fracassado, seria um derrotado, nunca seria um bom profissional, nunca seria um bom pai. Que essa crença do diabo que existe em você, dessa palavra maldita que foi lançada, seja destruída. Eu quero profetizar sobre você que toda fortaleza na tua mente que foi criada por Satanás seja destruída. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ele pode te dar vitória, ele pode te surpreender. Então que toda construção mental, toda crença mental de derrota seja destruída. Segundo ponto, todo pensamento de negativismo, de fracasso, de derrota seja repreendido, seja destruído na tua vida. E terceiro, que você olhe para a sua vida e identifique em você um canal de bênção, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Pastor, mas como eu mudo isso? A Bíblia diz: levai os seus pensamentos cativos à obediência à palavra. Medite na palavra. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida, sabe, de comunhão com Deus, com seus irmãos. Ande com pessoas espirituais e comece a glorificar a Deus pelo milagre que ele já preparou para você. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, desafiadoras, abre a tua boca e glorifique o teu Deus. Abraão, ele continuou fortalecendo a sua fé, dando glória a Deus pela circunstância que ele estava passando, pela idade que estava avançada, pelo vento estéril da sua mulher, e Deus o reverteu, Deus o transformou, Deus trouxe a vitória. Então eu quero te desafiar, não desanimes, meu irmão, não se entregue, confie, porque no versículo 21, 22, 23, Paulo escreve à igreja de Roma que nós somos abençoados, nós somos visitados por essa promessa a partir do momento que aceitamos a Jesus. Você tem o direito de viver as promessas do Senhor. A partir de que momento? Que você olhe na palavra, confie nela e viva uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre você toda sorte de vitória, porque o teu Deus,
é na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz e que o bem-estar cristão seja derramado sobre a sua vida em nome de Jesus.